A nossa entrevistada de hoje atua desde o início da pandemia na linha de frente do enfrentamento da Covid-19. É enfermeira formada pela Universidade Federal de Rondônia, é especialista em administração hospitalar e gestão, possui MBA em gestão e controle de infecção. É servidora pública e atua no SUS desde o ano de 2000. Desde setembro de 2021, é diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto. Tatiana Amorim, seja muito bem-vinda ao Real Time 1. Prazer recebê-la, obrigado por ter atendido o nosso convite. Prazer é meu, estamos aqui à disposição. Tatiana, me diz uma coisa. A gente não pode começar essa entrevista sem falar da monkeypox, ou mais popularmente conhecida como varíola dos macacos. Nós já tivemos, no momento que estamos gravando essa entrevista, 2 casos confirmados. Quando a gente fala de 2 casos confirmados, a gente pode perceber alguns caminhos que essa pessoa percorreu e foi pessoa que viajou para fora, para localidades endêmicas, como vocês técnicos chamam. Dessa forma, é preciso quem viajou, ficar mais atento? Olha, a monkeypox aqui no Amazonas, a gente ainda não pode considerar como de transmissão local. Todos esses, os 2 casos confirmados, foi um que esteve em Portugal, mas tem histórico que veio da Espanha, passou por Portugal e ainda estava sintomático aqui e aí recebeu atendimento. E um outro que esteve em Fortaleza, chegou também doente, procurou a rede e também aí confirmou-se. E o outro, que não é nosso, município de residência, é em São Paulo, então foi atribuído a São Paulo, este caso, porque assim, nós só podemos atribuir o caso à região quando é o município de residência dele fixo. Então, por exemplo, esses 2 casos moravam em Manaus, mas, por exemplo, nós detectamos outro caso, mas esse foi em São Paulo. Então, este também, que é de São Paulo, o caso, ele também se contaminou, provavelmente em São Paulo, e veio para Manaus a trabalho, mas todos os 3, assim, estão estáveis, estão isolados, né? Isso é importante dizer. E é importante, sim, essa questão, ninguém pode, o mundo é globalizado hoje, a gente não pode coibir as pessoas de irem e virem, mas é importante sempre estar atento, porque se você tiver, a gente está aí com este surto em vários países, inclusive o Brasil. E como é que chegou aqui? Realmente com a questão desse trânsito das pessoas. Então é importante, se você aí vai da consciência, do bom senso de cada um. Se você aí está em uma região onde você está e você teve contato com pessoas que estão aí suspeitas ou confirmadas de monkeypox, é importante limitar, transfira a sua viagem, evite levar para outro local, evite ter contato com outras pessoas para que você não seja um veículo de transmissão. Isso é importante, mas a gente hoje não tem nada que proíba. A gente tem aí que usar o bom senso. É isso mesmo. Bom, quais são os primeiros sintomas que é preciso ficar atento? Bom, essa doença ela pode se estender o ciclo dela até 21 dias, isso é importante dizer. Então, normalmente, os sintomas se apresentam entre o 3º, 4º, lá pelo 6º dia, e em seguida, e quais são os sintomas iniciais? Eles começam com uma febre, uma dor no corpo, uma fadiga, as pessoas relatam uma fadiga extrema, aquele cansaço, aquele mal-estar geral, e alguns casos, não são todos, alguns casos apresentam os linfonodos infartados, que a gente chama, no termo médico, mas para a população é a famosa íngua, É aquele gânglio que você passa, tá assim, inchadinho no pescoço, pode apresentar. E logo depois, dor de cabeça. Alguns nem apresentam esses sintomas, a pessoa só vai perceber quando está lá uma mancha vermelha, uma erupção cutânea na pele, que pode ser múltipla, várias bolhas, ou como pode ser somente uma erupção. Que aí, elas normalmente elas têm as fases. E aí, mácula, pápula, aí quando vira pústula, que é o que a gente chama no termo médico, termo técnico, que quando está a bolha, que é a vesícula, o pus a gente coleta para mandar para análise, é esse material que a gente coleta, como também, quando elas eclodem, formam aquelas feridas. Pode ser uma, pode ser 2, pode ser múltiplas,
não todos os casos que têm aí se mostrado, eles não têm uma característica única, né? O que a gente pode, às vezes é só uma bolha, e aí tem casos que só de uma bolha e confirma para monkeypox. Mas o contato, a transmissão, é importante dizer, Caio, que a transmissão ela é por contato. E aí, quando a gente entende contato, é contato pele a pele, contato íntimo, né? Então, é importante que se você tiver com alguma ferida, uma lesão, porque a gente sabe quando tem algo diferente no nosso corpo. Então, é importante procurar o atendimento de saúde. E aí, aqui no Amazonas como todo, todos os serviços de saúde, tanto do município, como do estado, como a rede privada, todos os profissionais foram alertados, foram capacitados, eles têm aí a nossa nota técnica, que já está, né, já na segunda versão atualizada. E nós quando começou na Europa esse surto, a gente já instalou aqui o centro de monitoramento, que a gente já tem isso como praxe na vigilância. A saúde já tem isso como praxe. Comitê para ficar comitê para ficar vendo, instruindo os profissionais, capacitando, alertando, coletando as amostras, quem vai ser a referência para receber essas amostras, porque hoje a gente conta com apoio, não é só da FUNED de Minas Gerais, que é a nossa referência, mas a gente conta principalmente com a Fiocruz, aqui, que isso permite que a gente tenha o quê? Um diagnóstico laboratorial mais rápido, né? Então, por exemplo, todos esses casos, a Fiocruz identificou em 48, 72 horas. Então, a gente coletou, mandou e a Fiocruz, pelo sequenciamento, fez e já laudou e já mandou para a gente. Então, isso é importante, porque a gente não está esperando a FUNED, Minas Gerais, para dizer se está confirmado ou não. Então, a rede está muito sensível, os profissionais estão notificando. Então, assim, esse é o momento de que suspeitou, tem algo diferente, evita contato, já procura um atendimento médico, se isole, porque essa doença, como ela é infecto-contagiosa, ela é viral, o que acontece? Ela só deixa de transmitir, a pessoa só deixa de transmitir a doença quando as feridas cicatrizam completamente. Então, a pele, você não pode ter mais ferida, aí sim, você não está cicatrizando. E isso leva até 21 dias. A senhora falou uma coisa interessante agora, que foi com relação a esse, a gente até comentou antes aqui do início da gravação, sobre esse contato. Às vezes a ferida pode estar na mão. E muito se falou do contato íntimo apenas como uma razão para essa transmissão, quando não é bem assim. Até se a gente se cumprimentar aqui e eu tiver com uma ferida ou a senhora tiver com uma ferida, pode ser. Contaminar. Por isso que as medidas de prevenção são as não farmacológicas. O isolamento é importante. É importante que esta pessoa fique isolada, não mantenha contato com outras pessoas até que as feridas cicatrizem. É importante usar o álcool gel ou sempre com frequência higienizar as mãos, porque na medida que eu me contamino, quando eu higienizo, eu estou eliminando o vírus da superfície da pele. Em alguns casos, as pessoas têm muito falado em máscara, mas a máscara ela é mais coadjuvante nesse processo, porque a transmissão ela é contato. Óbvio que se eu tenho monkeypox, vou beijar na boca, enfim, vou ter contato, o risco é grande. É maior. É maior, mas ela é de moderada transmissão. É importante, Caio, dizer que não é motivo de alarde, é motivo pânico, de né? alerta e cuidado. E principalmente bom senso de todos nós. Então, se eu, Tatiana, estou com uma ferida no corpo, e não é habitual eu ter, então vamos no serviço médico, vamos no atendimento, no serviço de saúde, procurar um profissional, para que a gente possa aí entrar no circuito, investigar junto com a rede de investigação de Manaus, que é o CIEVS, tanto o CIEVS do Estado, que fica na Fundação de Vigilância e Saúde, como o CIEVS de Manaus estão ali trabalhando em conjunto, e nunca é demais, né? Então é importante sempre, se o profissional de saúde suspeitar, notifica. E aí a gente entra no circuito, investiga, descarta, confirma. Mas é importante ter esse cuidado neste momento de vigilância. E a gente chama, no ponto de vista da vigilância, tornar a vigilância mais sensível. É melhor pecar por excesso neste momento, né? É claro. Mas não custa nada, a gente tem aí a Fiocruz para nos ajudar na análise das amostras.
A senhora falou algo interessante, que é essa questão de manter o cuidado, e começou a falar a respeito do tratamento para isso. Só é finalizada a doença, só é considerada curada quando sara tudo que dessas feridas que cicatrizam, de fato. Bom, mas o Ministério da Saúde promete entregar para o Brasil um antiviral. Eu até tenho o nome dele aqui, que é o Tecovirimat. Eu acho que é esse o termo. Acho que esse é o nome correto. Me perdoem aí os técnicos se eu estiver falando alguma coisa de errado. No entanto, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país afirma que ainda não há dados humanos que comprovem ou demonstrem a eficácia desse antiviral. Bom, está sendo tratado com o quê antes desse antiviral chegar? E, de fato, ele pode ser um medicamento auxiliar para isso. Tudo que é emergente, a exemplo da Covid-19, né? Essas doenças que são emergentes, a gente tem que ter cuidado, e aí o cuidado que o CDC tem de não afirmar, né? Não dizer que tem 100% de eficácia, porque realmente é uma doença emergente, nova. Então, o que acontece? Nós precisamos ter cautela e sempre o manejo do paciente, da pessoa que está com monkeypox, ela é voltada para os sintomas, né? Então, tá desidratado, vai tomar um soro, se tá com dor, vai tomar um analgésico, se tá aí com as lesões, vai usar um tratamento para diminuir, né? Para cicatrizar, não progredir, evoluir, né? Enfim. Mas é sempre voltado para o tratamento do que o paciente hoje se apresenta. Lembra muito a catapora, pelo que a senhora fala. Varicela, Só que por isso é importante o diagnóstico diferencial, porque a monkeypox, ela se assemelha muito a outras doenças, e não só a varicela, mas a herpes, sífilis, dengue, então assim, zika vírus, chikungunya, então ela se assemelha muito, por isso que hoje a gente orienta o profissional de saúde, porque não tem como o profissional clinicamente, né, dizer monkeypox ou não, ele pode suspeitar. E aí, na medida que ele suspeita, notifica e a gente pede para coletar as amostras e o diagnóstico ele é feito, né? A gente faz sorologia, a gente coleta a amostra da ferida e aí pode descartar ou pode confirmar, mas assim, sempre tem o diagnóstico para varicela, para sífilis, tem outros exames que a gente faz para fazer o diagnóstico diferencial. Certo. Bom, a gente acho que já deu uma boa parcela de contribuição a respeito da monkeypox, a varíola dos macacos. Vamos falar agora de Covid. Caio, só lembrando, para a gente não deixar nenhuma dúvida. As pessoas têm perguntado muito com relação à vacina da varíola, né? E essa vacina, o Ministério prometeu entregar agora a partir de setembro. Mas vale ressaltar que são poucas doses. Então, eles estão direcionando neste momento essas doses que vierem, o esquema até de 2 doses, para contatos de pessoas que se confirmarem monkeypox, né? E profissionais de saúde. Então, entendendo que não vai ser uma vacina de larga escala, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para já deixar claro que não vai ter vacina para todo mundo nesse primeiro momento. Isso. Então, é importante sempre manter aí esses cuidados que a gente comentou anteriormente. Perfeito. Bom, qual a realidade do Estado hoje quanto à Covid? Então, passamos aí, né? Começamos com essa Covid de 2020, enfrentamos aí altos e baixos da Covid-19. Esse ano, né? A gente começou e entramos numa fase vermelha, depois seguimos para uma fase laranja, que aí despertou, nossa, de novo, e agora? Covid com monkeypox, pelo amor de Deus. Entendendo que monkeypox jamais vai se tornar que nem a Covid-19, né? Só para deixar mais tranquila a nossa população, mas voltando ainda para monkeypox, é uma doença que a gente precisa ter atenção. No sentido da Covid agora, Caio, nós entramos numa fase de estabilização dos casos. Nós saímos agora de uma fase laranja, e aí é importante, por que a gente teve esse aumento no número de casos, né? Em maio, principalmente, em junho, né? Final de maio, início de junho, a gente já percebeu um aumento desses casos, principalmente porque nós tivemos aí a introdução de subvariantes da Ômicron. A Ômicron já é altamente transmissível, né? E aí ainda me vem subvariantes, que é a B4 e a B5, que ainda é mais transmissível. Por isso que nós tivemos aí
esse número elevado, fora que a gente está seguindo com a nossa vida, né? A gente não, por conta, e no início da Covid, em 2020, a gente não tinha vacina, agora de 2021, né? Nós tivemos aí a incorporação da vacinação, e agora, do meados do ano passado para cá, a gente já difundiu essa vacinação para todos, né? A partir agora de 3 anos, nós já temos a vacina disponível. Então, isso permitiu que nós voltássemos a nossas atividades, seja educativas, comerciais, as atividades econômicas de uma forma geral. Porque a gente sabe o impacto que teve a Covid causou, né? Do ponto de vista econômico, social, educacional, né? Hoje a minha filha tem 14 anos e ela estava dizendo que por mais que ficasse em aula remota, teve um impacto no retorno na presencial. Ela sentiu, assim como várias crianças sentiram, né? E aí, por isso, com a vacina, né? A consciência da vacina, né? A gente acreditar que a vacina mostrou que realmente ela está cumprindo o seu papel, que é diminuir o risco de agravamento e óbito, né? Ela não impede que você tenha Covid, mas se você tiver, é importante o quê? Que você não agrave e não vá ocupar um leito de UTI ou um leito clínico no hospital e, porventura, corra o risco aí de falecer. Então, nesse sentido, a gente está saindo da fase amarela, que era de moderada transmissão. Estamos agora entrando, graças a Deus, numa fase amarela, que é de baixa transmissão. O que quer dizer isso? Quer dizer, Caio, que de 300 casos que eu tinha dia, eu estou tendo 150. Em Manaus. Quer dizer que metade. Quer dizer, de 500 casos que eu tinha no interior, eu estou tendo em torno de 350. E isso deve-se ao esforço conjunto de todo mundo, não só daqui da gente, dos órgãos de saúde, mas, sobretudo, dos veículos de comunicação que faz com que a informação chegue, bem como também do cidadão. Então, quando a gente fez essa massificação e a gente tornou essa responsabilidade como se fosse, né, de todos nós, e colocamos aí e acreditamos na vacina, a gente tem aí, de junho para cá, um aumento, porque a turma tende a relaxar, né, Caio? Poxa, tô com um número baixo, a gente estava na fase verde lá, né, lembra? Ah, tô com baixa transmissão, não vou, deixa a minha vacina para depois, não sei. E a gente estava com muitas pessoas com um esquema desatualizado. E sem fazer dose de reforço, tendo vacina, tendo imunizante, né? E tendo mais de 80 pontos de vacinação. Então, assim, hoje, todas as secretarias municipais de saúde do estado, todos os municípios têm vacina a partir de 3 anos. Manaus tem em torno de 80 pontos de vacinação. Então, não justifica a pessoa não vacinar, né? E aí, tivemos um aumento de junho para julho, de 104% de pessoas que fizeram a sua primeira dose de reforço, que é o que a gente chama de terceira dose. Veja bem, um aumento de 104%. E quando a gente avalia o ciclo da vacinação, primeira dose, gente que não tinha tomado, pessoas que estavam com o esquema vacinal incompleto, nós temos um aumento de 60%. Então, assim, continuar vacinando para que a gente continue seguindo. Ela vai ser uma vacina que por enquanto, é uma doença que vai precisar, sim, fazer vacina de reforço, porque os títulos caem, a resposta imune vai caindo depois que a gente toma aí com 4, 5 meses da vacina, de uma dose. É natural que vá diminuindo as defesas. Aí a gente precisa de novo fazer a dose de reforço para quê? Para dar aquele up no sistema imunológico e a gente conseguir enfrentar a Covid se tiver contato com ela. Por isso as doses de reforço, por isso crianças, que agora a partir de 3 anos, crianças e extremos de idade, criança e idosos, o outro público é o idoso? São as pessoas mais, têm mais risco, são mais vulneráveis ainda. Então, é importante a gente proteger os nossos filhos. Então, sintomático respiratório, estou com uma tosse, estou com uma gripe, evita mandar para a escola. Né? Porque criança abaixo de 3 anos, que não está com a vacina, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a máscara, Caio? Não vai. Não vai. E isso é ilusão. Achar que a gente vai conseguir colocar máscara de criança de 5, 6, 7 é difícil. Imagine crianças abaixo de 5 anos. Você não consegue.
E aí é evitar expor essa criança, porque ela não pode ser vacinada ainda. E os nossos idosos, evitar, lógico, o vírus ainda está circulando. Eu vou expor o meu idoso, e pior se tiver comorbidade, pessoas que têm hipertensão, diabetes, que tem alguma imunossupressão. Comorbidade, né? Que eu vou evitar locais que tenham muitas pessoas, aglomerações. Aí se eu for sair, não custa nada usar máscara. Se eu tenho uma comorbidade, não deixar de usar o álcool. Eu acho que o álcool gel ele veio para mudar realmente o nosso comportamento, nosso hábito. Então tem que ter o seu álcool na sua bolsa, na sua mesa, para que a gente ali não deu para lavar a mão. Vamos passar o álcool, porque quando eu passo o álcool eu estou o quê? Removendo o vírus. E não é só vírus, é bactéria, é tudo. Eu estou evitando outras doenças também, de levar para minha casa, de levar para o meu marido, de levar para o meu companheiro, de levar para os meus filhos. Eu acho que a Covid ela veio, ela trouxe dor, trouxe muito sofrimento, mas também trouxe várias lições. Eu penso que a gente, ainda mais a gente que estava na linha de frente, né? Mas eu fico preocupado com uma fala sua que a senhora disse ainda há pouco, e até voltando, a senhora disse que de junho para julho, que foi o período que a gente percebeu um aumento nos casos, o pessoal foi lá e correu para se vacinar. Isso. Não era preciso, com tanto exemplo negativo que já tivemos lá atrás. Pegou o gancho, que eu queria chegar no coração desse povo. Que não precisa, não vão. As pessoas costumam dizer assim, brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas, gente, a gente enfrentou tanta dor, tanto sofrimento. A gente não tem uma pessoa hoje no mundo que não conheça uma pessoa que morreu, que não tenha perdido alguém lá na FVS. Nós perdemos a nossa bússola, que foi nossa diretora-presidente, a doutora Rose, que perdeu a vida para enfrentar a Covid-19. Eu acho que eu fui uma das últimas, eu trabalhava na TV Encontro das Águas, fui uma das últimas pessoas a entrevistá-la no Em Debate, que ela foi lá com a gente. E naquele momento eu vi a doação dela, e eu comentei isso até numa rede social, porque ela disse, e você sabe disso, agora a gente pode até falar, ela falou nos bastidores que na casa dela o marido tinha um problema de saúde, que precisava cuidar, que ela tinha diabetes, que ela precisava cuidar, e mesmo assim ela não parou e continua ali na frente. Aí sim a gente reafirma aquilo que é a pessoa que dá a vida. Dá a vida. Várias pessoas. E aí a gente tem um exemplo na nossa casa, que aí eu vou dizer da Fundação de Vigilância. Doutora Rose, ela foi a minha mãe, é uma mãe profissional pra gente. Eu estou na Fundação desde 2010. Então a gente acompanhou, a gente ali crescer, aprendeu, cresceu com ela. Toda a minha carreira foi no Amazonas e de 2010 para cá. Sempre tinha a mão da doutora Rose. A gente aprendeu muito com ela, né? E se eu estou podendo seguir, é porque ela nos fortaleceu para isso. Toda a equipe é muito forte lá dentro da Fundação, com o apoio, óbvio, da Secretaria de Estado, do governo, mas, enfim, dizer que não podemos deixar as coisas para a última hora. Se eu tenho... E aí, a responsabilidade é de todos nós. Pessoas sofreram, e a gente tem aí uma arma poderosa, que é a vacina, que pode sim, eu estou vacinado e adoeci. Sim, mas você não morreu, você não agravou. Então isso é importante dizer que hoje é o que temos, é a vacina. Então você que não tomou a primeira dose, tome. Você que ainda está com o seu esquema vacinal incompleto, atualiza. Não deixa para a última hora. Não deixa para a última hora, porque a gente está vivendo esse momento, porque você mesmo pegou o gancho, né? Você disse, lembra, a gente estava num momento confortável, a turma relaxou e não vacinou. E aí deu no que deu. E aí deu no que deu, a gente aumentou, e aí para a gente não ter que retroceder, vamos continuar neste caminho, né? E pedir a Deus que não apareça mais uma outra subvariante, né? E que as vacinas continuem aí. A gente está tendo uma reformulação das apresentações da vacina, nas composições, para que essa vacina venha ainda mais forte. Para quê? Para combater as subvariantes. Então, veja, 2023 vai ter vacina. A gente vai ter que conviver e ainda melhor para combater essas subvariantes. Então, a turma está estudando, a ciência está fazendo seu papel. Fazendo seu papel, todos nós aqui estamos, você fazendo o seu, né? Informando. A gente aqui trabalhando, não teve um domingo desde março de 2020 que a gente não tenha deixado de trabalhar. Caio, você sabe que é desde 2020 março de 2020 a gente não ter um final de semana
sem o telefone tocar? Sem o telefone. É levar telefone até para dentro do banheiro, é brigar com a família porque você não larga o celular, mas é a responsabilidade que quando a gente assume com a saúde, né, do povo, a gente tem que ter. Então faz essa parte também e atualizar a vacinação. Claro. Esse esquema vacinal é importantíssimo. Está mais que claro. Caio. Tatiana, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1. Obrigado por ter dado uma informação que eu até anotei aqui, que a monkeypox jamais será uma Covid, porque os órgãos estão cada vez mais vigilantes. A população precisa também tomar essa mesma atenção que os órgãos estão tendo para ficar atento a qualquer sintoma, a evitar, se puder evitar uma viagem, evite nesse primeiro momento, se não for algo necessário. E se precisar mesmo viajar, os cuidados já estão sendo orientados desde o começo dessa entrevista. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu que agradeço e ficamos sempre à disposição, né, porque a gente entende que os veículos de comunicação são fundamentais para que a informação chegue na casa das pessoas, a cada cidadão amazonense, ou que não seja amazonense, mas que mora aqui. Então a gente precisa de vocês. Então, muito obrigada, e a gente, na medida do possível, a gente está sempre à disposição. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Eu conversei com Tatiana Amorim, ela é diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, aqui do Amazonas. Agradeço a você, internauta, por estar aqui conosco. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Aqui teve informação do começo ao fim, informação muito boa para você, sua família e seus amigos. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.